É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 29 minutos. Estamos começando mais uma programação. Desde as 7 horas estamos aqui. Agora estamos transmitindo também ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook e também canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, queridos. Derrame um dia sobre nós carregado de bênçãos, sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero, queridos. Manhã de terça-feira, 2 de julho de 2024. Manhã, hoje, estamos agora com 9 graus aqui em Itajaí, Santa Catarina. Graças a Deus por isso. E nessa manhã eu quero falar com vocês sobre a primeira multiplicação de pães, queridos. Como ocorreu, quais são as características. O texto que nós vamos ler está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, João 6, do versículo 1 até o versículo 14. Eu gosto desse texto porque esse texto traz alguns detalhes que os outros não trazem. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Queremos te louvar e te adorar diante da beleza da tua santidade. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém. Já mando um abraço aqui para o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, nosso vizinho Flávio, que Deus te abençoe grandemente. E derrame bênção sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre os seus projetos, em nome de Jesus. Então, o texto que nós vamos ler está aqui em João capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E Jesus disse: Mandai assentar os homens. E havia relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, o repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E, igualmente, todos os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-los para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que esse é o primeiro milagre que nós encontramos nos 4 evangelhos. Nos evangelhos nós encontramos vários milagres que Jesus operou. Alguns deles são narrados em um único evangelho. Outros são narrados em 2 evangelhos. Todavia, esse milagre que nós lemos aqui, da multiplicação de pães e peixes, é narrado 4 vezes.
Então isso é interessante demais, porque em todos os evangelhos nós encontramos esse milagre. Se está escrito na Bíblia uma só vez, é porque é importante. Se está escrito 2 vezes, é porque existe uma atenção especial. Agora, quando nós encontramos a mesma coisa 4 vezes, é porque não tem jeito, nós temos que ter revelação daquilo que o Senhor está querendo dizer. E nesse caso, o Senhor deseja nos mostrar o que Ele sugere para as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? Nós temos necessidades na família, necessidades financeiras e necessidades de saúde. O Senhor quer nos ensinar nesse texto como é que Ele provê para todas as coisas. Aqui nessa passagem de João 6, nós percebemos situações bastante complicadas. A Bíblia diz que havia uma multidão de cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças que estavam seguindo a Jesus por conta dos milagres e que precisavam ser alimentadas. Alguns teólogos calculam que haviam ali cerca de 15.000 pessoas, somando os homens, as mulheres e as crianças. E a grande interrogação que surgiu é o que está no final do versículo 5. Jesus ergue os olhos para a grande multidão e depois pergunta: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Onde? Para quem que o Senhor Jesus fez essa pergunta? Ele fez essa pergunta para Filipe. E por que será que ele perguntou justamente para Filipe ao invés de perguntar para os outros apóstolos como Pedro, Tiago e João? Uma coisa que nós precisamos entender é que, apesar desse milagre ser repetido nos 4 evangelhos, existem algumas diferenças básicas entre as narrações. Na verdade, alguns evangelhos mencionam detalhes que outros não mencionam. Por exemplo, no caso de João aqui, no versículo 4, ele faz questão de dizer que a festa da Páscoa estava próxima. Em nenhum outro evangelho esse detalhe é mencionado. João é o único evangelho que menciona os nomes das pessoas e é o único também que menciona a respeito do jovem com 5 pães e 2 peixes. Nos outros evangelhos esses detalhes não são mencionados. Todavia, no Evangelho de Lucas, nós encontramos um detalhe que João não tem. Em Lucas 9, no versículo 10, Lucas faz questão de mencionar que o milagre aconteceu perto de uma cidade chamada Betsaida. E adivinha? De onde que é Filipe? De onde Filipe era? Filipe era justamente de Betsaida. E foi por isso que o Senhor perguntou para ele onde é que ele compraria pães para tantas pessoas. Porque Filipe conhecia a região. E qual foi a resposta que Filipe deu? No versículo 7, ele respondeu, Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pães para receber cada um o seu pedaço. Em outras palavras, a situação estava realmente feia. E a grande questão é que Filipe tentou buscar uma solução natural para o problema. E na verdade a nossa tendência é sempre tentar resolver da nossa maneira. E apenas quando nós não conseguimos resolver é que nós corremos desesperadamente para o Senhor. E eu quero dizer para você que esse texto nos dá uma grande revelação, nos ensinando que Deus não pode ser o último recurso. Deus tem que ser o primeiro. Antes de qualquer coisa, nós precisamos buscar o Senhor. A Bíblia diz em Malaquias 4:2: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Só vem de Deus. Você já parou para avaliar quanta dor de cabeça você teria evitado se tivesse buscado o Senhor em primeiro lugar? Porque Deus tem a sua maneira de agir. A nossa visão ela é limitada. Nós agimos no natural, só que Ele age no sobrenatural.
A própria Bíblia faz questão de mencionar que Jesus só fez a pergunta para testar Filipe, porque ele mesmo já sabia o que iria fazer para resolver a situação. E continuando nos versículos 8 e 9 aqui do capítulo 6 de João, a Bíblia fala agora sobre a atitude de André. Enquanto Filipe focou a visão dele no problema, André foi um pouquinho além. Ele conseguiu enxergar os 5 pães e 2 peixinhos, o que já é algo bom. Só que mesmo assim o problema agora é que para André a provisão era pouco demais, era pouquíssimo. Então ele disse que havia 5 pães e 2 peixinhos. Ele usou o diminutivo para falar dos peixinhos, como que diz, aquilo não era nada. Não serve para nada, não dá para nada, 2 peixinhos. E no final, tanto a atitude de Filipe quanto a de André foram erradas. Porque enquanto Filipe olhou para a grandeza do problema, André olhou para a pequenez da provisão. Nenhum dos dois realmente olharam para Jesus. Qual foi a atitude de Jesus diante daqueles 5 pães e 2 peixinhos? Ele também achou que era pouco, será? Nada disso. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele deu graças ao Pai. Jesus deu graças a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos. E aqui está o segredo da multiplicação de Deus na nossa vida. Aprender a agradecer pelo pouco que tem. E a Bíblia nos diz mais, a Bíblia diz assim, seja fiel num pouco, que no muito te colocarei. Tem muita gente querendo começar por cima. Tem muita gente querendo começar por cima. Eu lembro quando eu entrei na Marinha, nos anos 80 ali, lógico, eu entrei como marinheiro, queria ter entrado na escola naval, colégio naval, mas eu nem sabia que existia. Eu sou lá do interior de Pernambuco, uma cidade chamada, eu nasci numa cidade, num bairro de Camaragibe, que depois passou a ser cidade, né? Eu nasci na capital, em Recife, mas a minha família era de São Lourenço da Mata, morávamos num bairro de Camaragibe, eu nem sabia que existia Marinha. E eu entrei para a Marinha como marinheiro, lavando piso de navio, pintando ali. Mas a Bíblia diz assim, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. E com 10 anos que eu estava dentro da Marinha, eu já estava quase indo a 2º sargento, né? Então, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. E tem muita gente querendo começar por cima. Jesus deu graças ao pouco que tinha. Aprenda a agradecer pelo pouco que você tem. Muitas vezes nós passamos tempo demais reclamando que não temos muito e deixamos de agradecer pelo pouco que temos. A ingratidão, a reclamação, a murmuração nos leva a perder a bênção de Deus. Mas a gratidão nos leva a multiplicá-las. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que nas mãos de Deus o pouco se transforma em muito. Nessa passagem nós encontramos a história, ali quando nós lemos ali 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, fala de multiplicação. E nessa passagem aqui, de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, nós encontramos a história de uma viúva que estava sendo procurada por seus credores. Se ela não pagasse a dívida, os seus filhos seriam levados como escravo para que a dívida fosse quitada. E foi nessa hora que ela decidiu pedir ajuda ao profeta Eliseu. E aqui nós encontramos algo bem interessante. No versículo 2 aqui, quando Eliseu chegou na casa daquela mulher, o que foi que ele fez? Ele perguntou para ela o que ela tinha em casa. No começo ela respondeu que não tinha nada, depois ela disse que tinha um pouco de azeite. E foi justamente desse pouco de azeite que o Senhor trouxe a provisão para ela pagar a dívida e para sustentar os seus filhos para o resto da vida. É a mesma situação que aconteceu com os pães e peixes. Eram apenas 5 pães e 2 peixes. Olhando de maneira natural, realmente era pouquíssimo. Mas um pouco que nas mãos de Deus se transforma em muito.
Antes da multiplicação, a primeira coisa que Jesus fez foi organizar o povo em grupos. Lá em Lucas 9, 14 e 15, ele organiza o povo. Ele manda o povo sentar, ele separa. Então aqui tem mais um detalhe que João não contou. Antes de multiplicar o alimento, o Senhor mandou que o povo fosse organizado em grupos menores. E ele fez isso por uma questão lógica de organização. Senão uns iriam comer mais, outros iriam comer menos e outros poderiam até ficar sem comer. Depois Jesus disse que o povo deveria se assentar. Assentar na Bíblia nos fala em descanso. É algo que nós precisamos entender, é que para vermos o milagre acontecer na nossa vida, precisamos aprender a descansar e confiar no Senhor e esperar dele. Quanto mais preocupados e ansiosos nós ficamos, mais problemas aparecem. E quanto mais nós aprendemos a descansar em Deus, mais espaço nós damos para ele agir. E tem mais. A Bíblia diz que no final ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Jesus poderia ter parado quando tivesse comida suficiente para todo mundo. Mas ele não parou. E por quê? Porque o Senhor não quer apenas suprir as nossas necessidades. Ele quer fazer de você uma pessoa próspera. Esse é o significado da prosperidade. Muita gente pensa que ser próspero é ser rico. Ser próspero é você ter mais do que precisa. É você ter para suprir as suas necessidades e ainda sobrar um pouco para abençoar os outros. Esse é o nosso Deus, um Deus que vai além do que precisamos. E por fim, essa mesma narração em Marcos diz que o Senhor Jesus partiu o pão e entregou aos seus discípulos. Então, se você olhar no texto original, você vai perceber esse verbo entregar em uma entrega. É como se fosse entregar constantemente. Ou seja, Jesus não entregou o alimento todo de uma vez. Os apóstolos pegavam uma certa quantidade de pães e peixes, entregavam às pessoas, depois eles tinham de voltar até Jesus e pegar mais. E o mais interessante de tudo é que sempre que eles voltavam, o cesto estava cheio novamente. Então esse é um segredo da provisão de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos demais com o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas a Bíblia nos ensina que Deus dá o pão a cada dia. O maná que caía do céu para o povo no deserto, o Senhor enviava a porção exata naquele dia. O povo não podia aguardar para o dia seguinte. Nós estamos querendo muitas das vezes anular a importância de você ser organizado. Mas nós precisamos entender que a provisão de Deus é diária. Todos os dias o Senhor tem um cesto cheio de provisão para você. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Então, se é uma porção diária, isso quer dizer que nós precisamos buscar o Senhor todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar o Senhor. Amém? Então, meus queridos, que Deus te abençoe. Que Ele multiplique aquilo que você tem. Seja grato a Deus pelo que você tem. Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Tenha uma vida organizada em Deus. Organize sua vida com Deus. Não vá pedir conselhos quando você já tem uma resposta para os teus problemas. Não adianta ouvir conselhos e não segui-los, se você já tem uma resposta para os seus problemas. Então, às vezes as pessoas falam, eu vim me aconselhar com o senhor, então, mas depois não faz exatamente aquilo que pediu conselho. E as coisas não dão certo. Eu, por exemplo, quando alguém diz, eu quero falar com o senhor, pastor, então eu já oro
pedindo a Deus uma palavra, e Deus me dá a palavra, eu dou para a pessoa, e a pessoa não segue. Aí lá na frente dá errado, pastor, eu queria falar com o senhor porque não deu errado, mas não deu errado o que eu falei para ele. Ele fez por conta própria. E alguns até dizem assim, eu conversei com o pastor, mas eu fiz... Não, mas ele não fez o que falou comigo. Ele fez por conta própria. Assim é Deus, né? Deus te mostra na palavra o que você tem que fazer e você faz muitas coisas por conta própria. E não dá certo porque você faz dentro do teu planejamento, na sua projeção. A Bíblia diz assim, crê no Senhor teu Deus e estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperarás. Que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você